pela vitória. Vou te pedir uma análise da partida, porque, de alguma maneira, os clássicos e, às vezes, a forma como se vence os clássicos acaba inserindo, de alguma maneira, o clube, os jogadores, o treinador, todos na memória do futebol, né? E hoje foi uma partida que, ao meu ver, o Botafogo já fez, nesse mais de um ano, sob o seu comando, boas partidas, grandes partidas, mas hoje, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do jogo, do domínio, do controle, foi uma grande partida para o Botafogo. Então eu queria uma análise da preparação para essa partida e o que o senhor viu do jogo de hoje. Muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras e dizer que nós tornamos mais acessível o que é extremamente complexo. Porque jogar contra o Fluminense do Diniz é uma obra forte que nós temos de desenvolver e construir ao longo do jogo. Porque o Fluminense tem a cara do Diniz, um grande treinador, e tem revelado ao longo de toda esta estadia do Diniz no Fluminense uma eficácia muito grande em termos daquilo que é o jogar e os resultados conseguidos. Há pouco tempo, penso que ganhou 6, não foi? Na Libertadores. Mas hoje os meus jogadores foram extremamente competentes, foram jogadores que, como é normal deles, e não é só quando ganham, é como é normal nos jogadores do Botafogo, entregaram-se por completo à causa, entregaram-se por completo ao jogo. Aquilo que estava delineado estrategicamente para o jogo, cumpriram muito bem. Conseguimos fazer exatamente no momento defensivo aquilo que nós planeámos e nunca nos desequilibrarmos, apesar de pressionarmos muito alto, nunca nos desequilibrarmos ao longo do jogo. Mantivemos sempre um equilíbrio muito, muito bom defensivo, que nos permitiu ganhar bolas altas e bolas na zona intermédia. Nunca baixámos o nosso bloco e quando o fizemos com rigor. Os clássicos ficam sempre na história dos clubes, mas aquilo que menos me interessa falar, primeiro, é de algo que nos possa elevar de tal forma e que nos tire os pés do chão. Isso eu não vou falar nunca. Eu acho que a maratona é tão grande, as dificuldades são tão grandes, e nós vimos de dois jogos de grande dificuldade em que perdemos, e hoje encontramos mais um de grande dificuldade que ganhámos, e vamos encontrar outro na quinta-feira de grande dificuldade no Peru. Depois chegamos um dia antes do jogo com a América é que chegamos, porque não vamos viajar em voo fretado, e isso é muito complicado para nós. Portanto, tudo isso nos cria um monte de dificuldades que nós temos de ultrapassar com a inteligência dos jogadores, com o caráter dos jogadores e com o espírito de família que nos caracteriza. Mister, boa noite. No intervalo, o Rafael estava jogando bem no primeiro tempo. Isso foi substituído. Como? Não entendi, desculpe. O Rafael foi substituído no intervalo. Só para foi uma questão física, lesão ou tática mesmo? Sim, por lesão. Boa noite, Luiz. Parabéns, né, pela vitória, pela liderança. Eu queria saber, eu peguei o finalzinho da resposta dele, quando você falou na alternância do bloco médio com um bloco alto. Mas no primeiro tempo essa alternância aconteceu. No segundo, você voltou pressionando bastante, e eu acho que isso foi fundamental. Quero saber se isso faz parte da sua estratégia, foi uma leitura naquele momento ali que você entendeu que deveria subir. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigado. Nós abordámos o jogo nós sabíamos que tínhamos de ser muito rigorosos naquilo que era a abordagem ao jogo do lado estratégico do jogo. E sabíamos que a dinâmica que os 11 jogadores iriam colocar em campo em termos defensivos, nenhum podia falhar nessa estratégia. Se um falhasse, nós não íamos ter sucesso.
porque se um falhasse a ligação ia ser encontrada pelo Fluminense e saía para a frente, e a partir do momento que saía para a frente, saía de frente para o jogo, e nós a correr para trás e o Fluminense a correr para a frente, e o mais difícil das equipas é correrem para trás. Para a frente é o mais fácil, para trás é o mais difícil, porque estamos a correr para a nossa baliza, o adversário tem a nossa baliza debaixo do olho e a coordenação perde-se. Portanto, tínhamos que logo no primeiro momento ser muito eficazes. O Fluminense encontrando esse caminho para a nossa baliza, tínhamos que recolher rapidamente e montar aquilo que estava pré-definido, tapando fundamentalmente o corredor central e o corredor onde estivesse bola, libertando o corredor do lado contrário. Falar é para mim fácil, executar os meus jogadores é extremamente difícil, extremamente complexo, enaltece muito os jogadores que estiveram hoje a trabalhar e os outros que o apoiaram e todo o elenco. E como falo do apoio daqueles que estiveram de fora, aproveito para falar da torcida. Uma torcida que está muito colada à equipa, que está muito com a equipa, que mesmo nos momentos mais difíceis puxa a equipa para cima, passamos ali quando passamos uma outra fase mais complexa, não deixa de nos apoiar, e isso tem sido fundamental para nós. Percebermos que os jogadores mesmo perceberem que mesmo falhando aqui individualmente, aqui e ali, têm o apoio do treinador e têm o apoio da torcida e de todos quantos o envolvem. Isso é fundamental para nós, os jogadores sentirem que podem falhar, quando arriscam que podem falhar, que são apoiados. Acho que é decisivo para o bom campeonato que nós estamos a fazer. Boa noite, Luiz. Parabéns pela vitória. Você comentou agora há pouco que a saída do Rafael foi por lesão, mas eu senti na minha visão que a entrada do Di Plácido deu mais opção para o Botafogo pelo lado direito. O Botafogo construiu muitas jogadas por esse setor. Gostaria de saber se isso foi um pedido específico seu ou foi uma circunstância de jogo. Eu gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre a arbitragem, que no fim do primeiro tempo a torcida do Botafogo estava bem paciente com a arbitragem. No fim do jogo também, os jogadores do Fluminense também ficaram insatisfeitos, reclamando também no lance do gol. Gostaria de saber que você fizesse também uma análise do árbitro. O lance do gol foi ao VAR, portanto não tenho nada a comentar do lance do gol. Acho que a partir do momento que os lances vão ao VAR, pouco há a dizer. Se foi para um possível fora de jogo, se foi validado é porque não houve fora de jogo. O Braulio é um bom árbitro, é um árbitro que se aguenta bem no jogo. É um árbitro que não cede a pressões, tanto assim que ao longo do jogo eu fiquei insatisfeito numas situações, noutras ficou o Diniz, andámos um insatisfeito do outro, porque nós queremos sempre, eu vou falar por mim, eu quero sempre as coisas para mim, quero sempre as coisas para o meu lado. Portanto, quando os meus olhos, talvez os meus olhos ao ver um jogo sejam normalmente mais tendenciosos para o meu lado, porque é a natureza humana. Eu quero ganhar, portanto eu não quero que apite sempre para mim, mas na dúvida quero que apite para mim, mas não é assim, ele tem que apitar em função da consciência dele, e apitou em função da consciência dele, eu confio nele, como confio em todos, confio muito na arbitragem. Sabendo que vão errar como eu erro e como os jogadores erram e como todos nós erramos, só que os erros deles muitas vezes são mais visíveis, mas desde que não haja premeditação está sempre tudo bem. Sobre o Di Plácido e o Rafa, os dois cumpriram o papel a função com eficácia, um de uma forma, outro de outra, mas cumpriram exatamente aquilo que lhes foi pedido. Parabéns aos dois. Boa noite, Luiz Castro, Mário da Silva, Rádio Web Total, Rádio Grande Rio. Luiz, à medida que o tempo vai passando, a gente fala em maratona, todo momento, maratona, a tendência é que o Botafogo tenha mais jogos importantes, decisivos. O brasileiro ainda está na 7ª rodada, mas ele vai caminhar. A Sul-Americana, o Botafogo provavelmente vai chegar no mata-mata também, assim como na Copa do Brasil está caminhando. Você vai tratar alguma competição com prioridade, Luiz Castro? Ou vai tentar a todo momento, quem tiver bem, ir para o jogo, quando afunilar, quando chegar todas essas 3 competições, talvez numa rota decisiva, as 3? Quem estiver bem, vai para o jogo. Privilegiar competições num clube grande como o Botafogo não faz sentido. Clube grande, se nós queremos ser grandes, nós não podemos fazer que somos grandes. Nós somos ou não somos. Se somos grandes, temos de ter todo... Eu acho que há uma coisa decisiva no nosso caminho. Todos têm de perceber que somos grandes. E todos têm que se juntar a nós porque nós queremos ser grandes. Treinadores, jogadores, a torcida, todos nós queremos ser grandes. Então, temos de ser tratados
como tal e temos de tratar o dia-a-dia como tal. Agora não posso dizer, não, eu vou privilegiar esta competição, aquela, não, quero seguir em todas. No dia que eu falhar uma competição, eu vou assumir o erro, não vou dizer aqui, não, esta eu não era importante para nós. Não. Clube grande, todas as competições são importantes e nós somos grandes. Boa noite, Luiz. Parabéns pela vitória, pela liderança do brasileiro. Ano passado o Botafogo ele teve uma campanha ruim dentro de casa, até por conta da mudança do elenco ao longo do Campeonato Brasileiro, e agora você começa o Campeonato Brasileiro com 4 vitórias em 4 jogos dentro de casa. O quão importante para o Botafogo se impor aqui dentro para conseguir fazer um bom campeonato na reta ao longo do ano? Sabe, o ano passado, na parte final do campeonato, se eu dissesse que o relevado estava em mau estado e criava desconfiança aos jogadores, toda a gente dizia que era uma desculpa. Eu não podia dizer isso. Porque iam dizer, desculpa, ele tem que treinar melhor. Pronto, um conjunto de observações que eu não queria ir por o caminho da desculpa, nem nunca quero ir pelo caminho da desculpa. O relevado, eu sou um defensor dos relevados naturais. Ponto. Agora, entre um relevado artificial bom ou um relevado natural mau, eu prefiro um relevado artificial bom. Porque eu sei que dá paz ao jogo. Eu sei que o jogador, quando vai dominar, a bola não vai ressaltar. Eu sei que o jogador vai emprestar mais qualidade ao jogo e a qualidade dele vai se manifestar melhor. Portanto, por isso é que eu falo tanto em bons relevados e que a CBF devia olhar para os relevados, porque eu acho que é determinante nós temos as ferramentas próprias para desempenharmos o nosso trabalho. Não é só adquirirmos jogadores de qualidade e depois colocamos-lo em qualquer várzea para jogar. Eu aí sou sincero. Portanto, eu acho que a grande diferença entre a prestação da equipa também assenta, não é só nisso, não estou a dizer, mas também assenta naquilo que é a qualidade do relevado. Boa noite, Luiz. Alain Viana, do Visão Botafoguense e do Fala Glorioso. Olhando as estatísticas do jogo, o Botafogo no primeiro tempo terminou com 32% da posse de bola e para o segundo tempo o Botafogo subiu para 41%. Né? Muito se fala de posse de bola com eficiência e o Botafogo tem sido letal. Mesmo com muito menos posse de bola, o Botafogo fez 20 finalizações em cima do Fluminense. A torcida se fala muito na fila de desculpas para o Luiz Castro. É uma coisa que tem sido muito levantada, foi levantada até no programa que o senhor esteve na TV Globo, se eu não me engano, Boleiragem. Eu queria perguntar se a torcida pode se sentir confiante que o Botafogo vai competir do início ao fim com essa vontade, com essa garra e com essa letalidade que vem apresentando nos jogos. A única coisa que eu posso prometer aos torcedores é trabalho com dignidade. É trabalho todos os dias com dedicação e é defendermos o símbolo que transportamos ao peito em todos os jogos e em todos os dias de trabalho e fora do trabalho, representar bem o Botafogo. É a única coisa que posso prometer. Vitórias não vou prometer nunca, seja qual for o clube em que eu esteja, nunca vou prometer vitórias. Não sou vendedor de ilusões. Falar em vender, aplicando a parte, só vendo o meu trabalho com dedicação e ambição. Não vou por esse caminho de promessas cumprir. O resultado, existem sempre 3 equipas em campo, uma delas é a nossa e vamos sempre trabalhar muito por ser a melhor em campo, mas às vezes não conseguimos, como não conseguimos nos 2 últimos jogos. Luiz, aqui Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Hoje eu já falei com o senhor sobre memória, sobre história em relação ao Botafogo. Essa semana, né, no dia 16, tivemos o dia do Botafogo, que também era o dia de aniversário de um grande ídolo do clube, né, a qual dá o nome desse estádio. Né, e hoje o senhor está com a camisa do Nilton Santos. Queria saber do senhor o que significa para o senhor, né, a camisa, esse ícone do futebol mundial, ídolo do Botafogo, Nilton Santos. Nilton Santos, eu humildemente vou falar sobre o Nilton Santos, porque ele está num nível que jamais eu estarei no futebol. Não consigo. Ele foi um jogador de grande referência mundial, que felizmente, ao longo de 18 anos, vestiu a camisola do Botafogo. Ao vestir durante estes 18 anos a camisola do Botafogo,
conquistou em 62, acho que é o melhor ano de conquistas dele, porque conquista a Taça Rio-São Paulo, conquista a Copa do Mundo e conquista o Campeonato Carioca. Em 62 tinha 1 ano de idade, estava ele a percorrer caminhos de glória no Glorioso. Portanto, falar dele, uma pessoa que é uma referência, porque ganha 2 Copas do Mundo pelo Brasil, em 58 e em 62, estando em 4 Copas do Mundo. É muito difícil um jogador estar em 4 Copas do Mundo, ele foi um deles. Temos o nome, nós quando eu digo que vou para o estádio, eu digo vou para o Nilton, não é? Onde é o treino? É no Nilton, portanto o Nilton acompanha-nos sempre, acompanha-nos quase todos os dias, porque vamos ao Nilton para jogar, vamos ao Nilton para treinar, vamos ao Nilton para uma reunião, portanto o Nilton está connosco não só através das nossas palavras, mas também está através daquilo que ele é enquanto símbolo do clube. E então, foi uma honra ter falado sobre o Nilton Santos com a sua neta Ana, e hoje é uma honra para mim colocar ao peito uma camisola do número 6 do Nilton, que nos orgulha a todos, a mim pelo menos, de estar dentro de um clube que ele representou ao longo da sua vida durante 18 anos. E depois disso continuou como diretor, e depois há uma história do Nilton muito grande, que vem da família de pescadores, e a paixão dele pela pesca, a paixão dele pelo futebol. Há aqui algumas coisas que se entrelaçam que eu também gosto. Com saudade todos recordamos o Nilton. Obrigado por me ter dado a oportunidade de dizer algumas palavras sobre ele, pela história que eu conheço dele e do Botafogo. É uma honra falar dele. Terminamos bem com o Nilton? Não. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Sim, já me lembro de si. Vamos lá, então, depois. Sim. Trazer, pode pegar aqui? Pode pegar mais para frente um pouquinho? Isso, obrigado. Sente-se aqui ao meu lado. Sim, obrigado. Tá bom? Senta aí. Tem aqui este. Obrigado. Bom, boa noite para a nossa comunidade surda do Brasil. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite de sentar aqui ao seu lado. Muito obrigado pela felicidade dos surdos. Bom, queria fazer a pergunta para você hoje. Nessa casa tão bonita que hoje o Botafogo ganhou do Fluminense de 1-0, meus parabéns para você, parabéns para a equipe, para todos os jogadores do Botafogo. Queria te perguntar, você fala sempre sobre equilíbrio dos times, equilíbrio. E quando a gente vê que o futebol hoje está cada vez mais difícil, equilibrando em todos os setores do campo, a gente percebe que o Botafogo encontrou um equilíbrio dentro de campo. Fato é que, num Campeonato Brasileiro de 2023, o Botafogo tem 6 vitórias e 1 derrota. Isso, se você colocar isso num planejamento, dificilmente você vai encontrar uma equipe que num Campeonato Brasileiro conseguiu fazer isso. E você e a sua família, que a gente pode ver como eu vi você abraçar o Adrielson ali no final, você levar a equipe toda para vibrar com a torcida, essa mesma torcida que desconfiava do Luiz Castro, que desconfiava desse time, até porque a gente conhece a história do Botafogo, como você falou aqui do Nilton Santos, grande jogador de futebol, um dos melhores Nilton Santos, e você consegue manter, depois de 2 derrotas do Botafogo, essa vibração da torcida, essa média, que aprendeu a confiar no Luiz Castro e a confiar nessa equipe. A minha pergunta para você é o seguinte: numa família que hoje se estabelece no Botafogo, o Luiz Castro, ele é paizão, ele é tiozão, ou ele é um vovô que abraça, mas não briga com ninguém, fica ali só protegendo os jogadores? Como é que encontra esse equilíbrio? Duas
respostas para a sua pergunta, porque percorreu aí alguns caminhos. Primeiro, o equilíbrio das equipas. As equipas encontram o seu equilíbrio defensivo e ofensivo à medida que estão juntas e à medida que os jogadores se conhecem melhor. É natural que à medida que o campeonato vai caminhando, não só o Botafogo como todas as outras equipas se encontrem cada vez melhor e sejam cada vez mais equilibradas. Há sempre espaço para crescer, há sempre espaço para as equipas crescerem, e é isso que nós vamos tentar fazer, apesar do pouco tempo de treino que nós temos de ter. Nós, como eu vos disse já várias vezes, nós neste momento trabalhamos muito mais em vídeo do que em campo. Trabalhamos na recuperação dos jogadores e trabalhamos o lado estratégico do jogo para atingirmos esse equilíbrio. Sobre aquilo que eu sou para o meu grupo, eu sou aquilo que fui sempre. Sou o treinador deles, assumo por completa liderança. Tudo que sejam problemas para resolver, resolvemos olhos nos olhos, e a torcida ter mais ou menos confiança em mim. Eu sei que vai ter sempre mais confiança em mim quando ganhar e vai perder um pouco de confiança quando perder, mas isso é normal, é natural, encaro isso como um trajeto normal na vida do futebol. Portanto, o que é mais importante agora é nós termos consciência que só ganhámos o jogo ao Fluminense, só valeram 3 pontos, e não a tentação de que hoje ganhámos muito mais de 3 pontos. Não, ganhámos 3 pontos, somámos mais 3, temos 18, vamos continuar trabalhando. Agora temos que amanhã descansar um pouco, para já na terça-feira sair para o Peru, regressar na sexta-feira, portanto terça, quarta, quinta e sexta para ir fazer um jogo ao Peru. 4 dias por lá, regressamos, sábado preparamos o jogo contra o América, e vai sendo esta a nossa vida, e é preciso encontrar um equilíbrio neste mundo de densidade de jogos, que é extremamente difícil encontrar o equilíbrio, mas felizmente a família botafoguense tem sabido encontrá-lo. Muito obrigado. Obrigado eu. Valeu. Tá, boa noite a todos.